quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, mesmo que sentados. Vamos fazer a leitura agora do Evangelho segundo Mateus. Vamos ler aqui no capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, versículos do número 18. Vamos ler 18, 19 e 20. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos vão me acompanhando por aí mesmo, com toda a reverência à palavra de Deus. Amém? Mateus é fácil de achar, né, irmãos? Mateus é tranquilo, né? Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, nós te adoramos, porque nós estamos aqui na tua casa, nós somos o teu povo, e alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse o salmista, e que essa alegria irradie os nossos corações, e que nós possamos ter a felicidade de estar na tua casa. Essa é a nossa oração, ó Deus. Eu peço que o Senhor fale com o teu povo, fale ao meu coração também, usa, Deus, traga transformação a este lugar, a essas pessoas, ó Deus, e edifica-nos, ó Pai, na tua palavra. Essa é a nossa oração a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto extremamente conhecido, é o texto da grande comissão. Temos aqui Jesus Cristo já veio ao mundo, se preparou, fez a sua missão, ensinou os seus discípulos, morreu na cruz, ressuscitou, Ele vive, mas Ele confiou a missão à sua igreja. E nós agora, quando vamos estar chegando no final do ano, nós começamos a fazer os nossos planos já para 2022. A gente promete ser melhor, a gente promete estudar um pouquinho mais, a gente promete evoluir ou aprender alguma coisa nova, ou então a gente promete ser mais compreensivo até conosco mesmo. Esse é o período que a gente reflete nossa vida. Sendo que esse mesmo período, às vezes, tomados muito pela emoção, nós esquecemos alguns mandamentos, algumas coisas que devem estar focados o tempo todo, que devem estar ali, ser o centro de todas as nossas promessas e de todas as nossas buscas por melhoria, e que nós podemos sim aplicar, por que não, a grande comissão, o texto da grande comissão, dentro dos nossos planos, já para 2022, já para o nosso Natal. E nós sabemos que o Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus, e em nossas cantatas, em nossas músicas, em nossas festas, nós cantamos a canção Parabéns Jesus, comemoramos o aniversário de Jesus. E a Igreja de Jesus Cristo, ela celebra o Natal como o nascimento de Jesus, e falamos sempre: deixe Jesus nascer no seu coração. Só que por vezes, se nós não conseguirmos embasar isso na palavra de Deus, e se nós não conseguirmos entender que nós não somos terceira pessoa nesse texto, se nós não conseguirmos entender que nós fazemos parte desse texto, o deixe Jesus nascer no seu coração torna-se totalmente superficial. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Nós queremos trabalhar sobre o seguinte tema: letras vivas em 2022. Letras vivas em 2022. Conversaremos nessa manhã sobre a não terceirização da nossa responsabilidade como igreja, da não terceirização da nossa obrigação, do nosso chamado, do nosso comissionamento como igreja. Ainda mais hoje, que é um dia especial, que a gente está aí com a formatura do pessoal do curso de teologia, da história da igreja,
E a gente lembra que o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai até o capítulo número 28. Mas o livro de Atos, ele continua. Porque nós somos o Atos 29. Porque a igreja, ela continua atuando. E é maravilhoso dizer glórias, aleluia. Mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar como Atos 29. Se a igreja ela não se posicionar, e quando eu digo a igreja, eu digo você sim, meu irmão. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Por isso, Jesus Cristo, quando chegou aqui no capítulo número 28, já nas suas últimas orientações aos seus discípulos, ele precisa fazer aquele fechamento das suas orientações, para que seus discípulos continuem na caminhada. E imagina o quão difícil poderia parecer você fazer o fechamento de 3 anos de ministério ali, rapidamente para os discípulos, e já é um Jesus Cristo já pronto para ir para a próxima fase, o próximo passo, e para a igreja aí começar a se estruturar e ir para o próximo passo, e esse próximo passo nós fazemos parte. Por isso, gostaria de estruturar esse texto da grande comissão sobre o tema Letras Vivas em 2022 em 3 pontos, em 3 pilares, até para facilitar a nossa meditação na palavra nessa manhã. E o primeiro passo que nós podemos retirar desse texto é logo no comecinho, quando Jesus diz: e chegando-se Jesus falou, e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas versões, na versão revista e corrigida, ide fazei discípulos de todas as nações. Ide fazer discípulos, ide ensinai. E aqui não tem nem muito por onde fugir. Nós estamos falando de missões. Nós estamos falando de missões. Estamos falando dos povos não alcançados. Estamos falando da missão da igreja em investir em missões, em investir no evangelismo local, missões urbanas, missões nacionais, missões mundiais, e não simplesmente passar por esse período. E eu não sei o que tem acontecido com a igreja nos últimos 10 anos, que missões passou a ser considerado como um período, mas não, missões é obrigação minha e sua. Se nós não fazemos missões, nós estamos sendo desobedientes. E observe que o texto começa com Jesus Cristo dizendo: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ele está dizendo: eu tenho o poder, eu que mando. É isso que o texto está dizendo. E já que eu mando, vão e façam discípulos. A determinação de Jesus é importantíssimo. Nós estudarmos a teologia é muito importante, mas a teologia ela apenas nos prepara para que nós possamos estudar de uma maneira mais adequada a palavra de Deus. Se encher de teologia e não nos enchermos da palavra de Deus é em vão. É encher uma casa de embolso, mas não ter tijolo. E nós costumamos dizer que a ordem de Jesus Cristo foi o id. Não, essa não foi a ordem de Jesus Cristo. O id, na sua tradução mais literal, é vão. E a ordem de Jesus Cristo não é ir. A ordem é: façam discípulos de todas as nações. Amém, né? Amém. Só que não é tão fácil quanto parece. Eu vou trabalhar o texto. Quando Jesus Cristo orientou a sua igreja, e logo depois que ele foi assunto aos céus, coube aos discípulos organizar aquela comunidade recém-estruturada. E eles já dão de cara com o primeiro problema, porque eles estavam enraizados na comunidade judaica, com algumas tradições ali. E começou uma briga, que aqueles que se convertiam, eles tinham que circuncidar ou não?
Porque a circuncisão era o símbolo que a pessoa era da comunidade judaica. Aí a pergunta é, os crentes, os povos, os gregos, os romanos, o pessoal da Pérsia, aqueles que fossem se convertendo e que não eram judeus, eles deveriam circuncidar ou não? E começa aí um grande debate teológico entre os discípulos, onde eles queriam entender ali, e alguns que eram mais antigos da igreja, sim, tem que circuncidar sim, e outros não. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aos romanos, na versão mais atualizada da Bíblia, ele diz que chega a ser um atentado à liberdade. Só que nós não precisamos nem entrar tanto na teologia, para nós fazermos como igreja uma autoanálise de que se nós também não estamos em alguns momentos perdendo até o nosso tempo com alguns debates que são extremamente irrelevantes para a história da igreja. Será que algumas questões até outrora irrelevantes não têm atrapalhado que nós como igreja cumpramos a nossa missão? Lembramos também do chamado de Abraão, quando ele é chamado para ser pai de muitas nações, e que nele seriam edificadas todas as famílias da terra. Lá no capítulo 1 de Atos, versículo número 8, Jesus Cristo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas foca também agora na parte B do versículo: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não estou falando para você que você tem que ser tolerante com o pecado, eu não estou falando isso não. Eu estou falando que você precisa se posicionar como igreja na propagação do Evangelho. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e estávamos falando justamente sobre o trabalho dentro da casa de Deus. E ele falou para mim: olha, Eduardo, você tem que aprender, e vocês têm que aprender, que a gente não tem que estar dentro da igreja para ser crente não, tá? E a gente ouve isso. Isso é muito comum de ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, por mais que pareça chocante para você nessa manhã, mas eu preciso ser sincero, eu não posso mentir para você. É possível ser crente fora da igreja? Tudo bem, você acha isso? Mas você está pregando o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Você consegue, fora da casa de Deus, você consegue cumprir o fazer discípulos de todas as nações? E digo mais, porque o texto ele não para por aqui, não podemos analisar só isso aqui também. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o reconhecimento da comunidade local para todos: olha, eu sou nascido de novo. Se a pessoa acha que é normal ser crente dentro da sua casa para ninguém saber, eu sinto te informar, mas você não é nascido de novo. E você precisa se converter. Existe uma missão, uma ordenança dada por aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E se você se torna negligente no evangelismo e em missões, você precisa se converter. Quando falamos no Natal passado sobre as luzes do Natal, eu lembro que um dos tópicos era que nós deveríamos ser como aquela estrela que conduziu os sábios do Oriente até Jesus, que nós deveríamos ser como essa estrela, que nós servíssemos de referencial para que as pessoas pudessem chegar até Jesus. Nós não somos a salvação, mas as pessoas precisam ver a igreja de Jesus Cristo como um luzeiro que aponta o tempo todo para Jesus. Meu amado, e se você não consegue apontar, a tua vida não é uma seta, um luzeiro, que as pessoas perdidas possam caminhar e ir até Jesus, a sua vida cristã é uma mentira. E se você fizer planos para 2022 e dentro desses teus planos não considerar que
que você seja um cristão fiel e que cumpra as ordenanças da palavra de Deus, o teu 2022 será um fracasso se nós falarmos a nível espiritual. Não adianta nos seus planos comprar um carro novo, comprar uma casa nova, isso está sempre nos nossos planos. Mas se você não considerar a ordem que Jesus Cristo deu, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não considerar isso, a sua teologia é uma furada, o meu estudo é uma furada, e a Bíblia, para nós, passa a ser totalmente irrelevante. Porque se lemos alguma coisa e não praticamos, não tem valor. Não adianta dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus. Dizer que ela é maravilhosa, e é maravilhosa. Dizer que ela tem vida, vivifica e liberta. Sim, vivifica e liberta. Se para nós isso não é uma verdade, se em nossas vidas não se torna uma verdade. E dentro desse primeiro ponto, dessa determinação, dessa ordem de Jesus, seja estrela, seja manjedoura, seja a própria oferta que foi levada para Jesus, o presente, seja o próprio presente para Jesus que foi levado naquela noite do nascimento dele, seja a própria estrebaria, seja aquela própria noite fria, seja tudo, se consiga se enxergar dentro de toda essa história do Natal, que não é uma história do Natal, mas é a história do Natal, porque Jesus Cristo precisa nascer em nossos corações, no meu coração. E sim, que a gente às vezes está 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas Jesus Cristo não nasceu em nossos corações. Mas se nós continuarmos no texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, se nós avançarmos para o versículo 20, é maravilhoso quando ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando as nações, as pessoas que nós iremos falar de Jesus, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Durante a minha EBD, no tempo que eu era junior, nós utilizávamos muito a versão revista e corrigida, e ao meio da revista e corrigida, a arte. E é bacana quando nessa versão diz que é ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o sentido aqui é de observar, guardar, meditar, refletir. E é maravilhoso quando você pega o texto e Jesus Cristo, ele diz que você não tem que ensinar as pessoas a decorar o texto bíblico. Ele diz que você precisa ensinar as pessoas a observar as leis que estão dentro dele. Mas isso coloca uma responsabilidade imensa sobre nós. Porque sabe, todos aqueles versículos decorados que a gente sabe, eles vão precisar ser verdade na nossa vida. A gente vai ser obrigado a viver cada um desses versículos e não somente decorar. E quando nós falamos que as pessoas precisam observar, nós vamos precisar ser exemplo também. Porque não é só o que a gente fala, mas é como a gente vive, é como cristão a gente se porta, é o que as pessoas veem em nós. Não adianta eu dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se no momento da falta eu não vejo Jesus como meu pastor. Não adianta dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, se de tal maneira não é verdade para mim, se eu acho que é um sacrifício extremamente irrelevante. Querido, quer ver? A palavra conta a história do evangelista Filipe,
Quando ele é, segundo a versão corrigida, ele é expelido ao deserto. Na versão atualizada, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E tem uma carruagem real com um eunuco, que é um oficial da rainha. E diz: Filipe, vai até ele. E a carruagem está correndo. O evangelista Filipe começa a correr atrás da carruagem. Começa a correr. E ele vê que um homem está lendo o texto de Isaías. E Filipe, quando ele está correndo, ele diz: vem cá, você entende o que você está lendo? Eu vou melhorar. Filipe está correndo. Ei, você entende o que você está lendo? Como eu posso entender se não tem quem me ensine? Às vezes, como igreja, achamos que é simplesmente pegar uma pessoa e sair tacando um versículo em cima dela. Ei, vem cá, ó, aí não disseram, não, Senhor, porque Deus amou muito dessa maneira, e começamos a jogar versículos aleatoriamente da pessoa. Ei, abre a boca, Gênesis, toma, come, ó, abre a boca, Êxodo, ó, engole Êxodo. E nós, às vezes, achamos que a gente tem que pegar as pessoas e bombardearmos elas de versículos. Eu não estou dizendo que você não precisa saber, não é isso. Mas eu estou dizendo que esses versículos precisam ser uma verdade na sua vida. Agostinho fala, uma das suas frases que eu acho surpreendente: pregue o evangelho a toda criatura, e se necessário use palavras. Não podemos nos acostumar a ser uma igreja que fala, está aqui dentro, ouve, mas na hora que o mundo precisa de uma luz na escuridão, a gente não consegue brilhar, porque as palavras são meramente palavras. Meu amado, mais uma vez, não adianta nós estarmos aqui nessa manhã dizendo que a palavra de Deus ela é maravilhosa, se ela não for para nós. Não adianta estudarmos teologia durante 3 anos, fazermos um seminário durante 3 anos, e é pesado, se isso não servir nem para que nós nos convertamos. E o tempo é esse de nós, já que vamos fazer uma reflexão sobre o nosso próximo ano e traçar metas, a primeira reflexão que devemos fazer é: sou um cristão? E esse texto, ele é claro e ele é cristalino, de acordo com as intenções da igreja que Jesus Cristo preparou e que comissionou pessoas que ensinem as nações a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Querido, o fruto do Espírito: bondade, mansidão, benignidade, alegria, não é algo teórico, é algo perceptível, e contra isso não há lei. É isso que diz a palavra de Deus. Verdade. E se nós entendermos todo o fruto do Espírito como teoria, ok, a igreja vai caminhar tranquilamente dentro da sua casinha. Mas quando nós precisamos ensinar as nações a observar tudo aquilo que Ele mandou, é o amor segundo Jesus Cristo, é a bondade segundo Jesus Cristo, é a alegria segundo Jesus Cristo. E quando eu sou comissionado a amar igual Jesus Cristo, Verdade, Senhor. é aí que o texto faz sentido para mim. O amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Verdade, Senhor. Calma, Thiago, vou chegar na graça daqui a pouco. Estou chegando na graça. Onde o fariseu, que é uma pessoa estudada, quantos versículos, pastor, que tem que decorar você? Fariseu? Quanto? Mais de 500 versículos que o fariseu tem que decorar. E a palavra diz nessa parábola de Jesus que o fariseu, ele chega no templo e ele começa a orar: Senhor, porque eu sou muito bom, porque eu jejuo tantas vezes, porque eu faço isso e eu faço aquilo outro e tal, eu não sou como esse publicano que está lá. E o publicano, quando ele vai orar, ele diz, ele bate no peito, ainda que afastado, no pátio do templo ainda, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim,
que eu sou pecador. Nós não podemos ser como esse publicano, que vai para o lugar mais alto e a gente acha que nós somos alguma coisa. Quando na grande realidade que Jesus quer ensinar com esse texto, e ele fala no final que só quem desceu justificado foi o publicano. Mas faz sentido para mim que só quem pediu justificação foi o publicano. O fariseu não pediu justificar. Ele contou as vitórias dele, e nós, como igreja de Cristo, nós temos que ficar atentos, porque nós entramos aqui, trabalhamos na recepção, dirigimos culto, regemos, cantamos, tocamos, e nós não podemos ceder à vaidade de achar que porque eu toco muito bem, que eu sou maravilhoso e eu estou salvo e está tudo certo. Quando, independente do que você faça aqui dentro, a tua oração tem que ser como a do publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O empresário é pecador? Sim, o empresário é pecador. O engenheiro é pecador? É pecador. O médico é pecador e carece da misericórdia de Deus. E tem a história do jovem rico também, que se aproxima de Jesus, chamando ele de bom mestre. E Jesus, por que me chama de bom mestre? E ele pergunta: o que eu devo fazer para poder dar a salvação? E Jesus olha para ele, e esse rapaz ele começa a contar tudo o que ele fazia. Eu faço isso na casa de Deus, eu faço aquilo, desde novo, eu conheço os mandamentos. Mas Jesus Cristo fez uma análise dele ali muito simples. Ele tinha toda a teoria do que era ser alguém muito bom em Israel perante a comunidade religiosa. Mas faltava uma coisa para ele, que era o principal: a prática. Diz uma canção antiga do Grupo Catedral que eu gosto: o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio. E Jesus Cristo ali, aquele jovem se entristeceu e saiu, porque ele não conseguia transferir tudo que ele aprendeu na teoria para a prática. E querido, se nós fizermos uma crítica nessa manhã, será que nós estamos conseguindo tirar a fé que nós temos teórica e transformá-la numa fé prática? Em Mateus, Jesus diz que aquele que guarda os meus mandamentos e pratica, esse é o que me ama, e eu me manifestarei a ele. Talvez a causa de uma igreja, da igreja em geral, nós temos algumas pessoas doentes, algumas pessoas que não sabem amar, algumas pessoas que vêm com a arma apontada para a outra. Talvez seja falta de cumprir os mandamentos. Talvez seja uma pessoa que está cheia de teoria e com pouca prática. Não adianta nós planejarmos 2022 sem antes olharmos para 2021 e alicerçarmos um pouquinho mais. Mas existe também nesse texto um terceiro pilar que eu consegui tirar para a nossa meditação nessa manhã, e esse pilar ele é maravilhoso. E eis, parte B do versículo 20, tá? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vimos que Jesus Cristo ele nos dá uma ordenança, ele nos dá uma ordem. Vimos que Jesus Cristo nos dá uma orientação, que nós ensinamos as nações a guardar tudo aquilo que ele tem mandado. Mas ele também nos dá uma promessa, que ele estará conosco. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ver. Quando tem alguém tão santo, quando tem alguém tão justo do seu lado,
todos os seus pecados e as suas falhas tornam-se expostos. Quando tem alguém tão amoroso do seu lado, o seu desamor ele fica exposto. E ainda mais quando temos alguém que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, e nós temos esse Filho único que morreu pelos seus pecados ao seu lado. Ele expõe todas as nossas fraquezas e as nossas limitações como igreja. Mas para poder falar sobre esse amor, preciso voltar um pouquinho no tempo. Não como na última vez que vemos de Gênesis, né? Mas nós temos a respeito da salvação, nós temos o período ali antes da lei, né? Que vem de Adão até Moisés. O pessoal deveria estar afiado nisso, né? Nós temos depois ali o período da lei, que a salvação vinha pelo cumprimento da lei, que vai de Moisés até Jesus. E nós temos o período da graça, Tiago, chegamos. Da graça, que vai de Jesus até quando ele retornar. E essa promessa é que nesse período que nós estamos, ele estará conosco até a sua volta. E a gente lembra de Atos 1:8. Nós falamos naquele momento da segunda parte do versículo. Mas recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, ser mesmo as testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Mas ser-me-eis minhas testemunhas, descerá sobre vós o Espírito Santo, o dínamo, o poder de Deus na tua vida. Com o perdão da expressão moderna, o empoderamento, para que você possa cumprir o ide fazer discípulos. E a inserção dessas pessoas dentro da comunidade. E é interessante que assim, se você só evangeliza a pessoa, mas você não consegue criar um ambiente para essa pessoa dentro da casa de Deus, você está desobedecendo também. E não posso não dizer, meus irmãos, quando nós brigamos entre nós mesmos, eu fico muito à vontade que estamos só entre crentes aqui. E quando nós começamos a brigar entre nós mesmos e as pessoas começam a sair da igreja, sair da comunidade, nós estamos desobedecendo também a ordem que Jesus nos deu. É muito bonito irmos evangelizar, é correto, é uma ordem, mas quando a gente fala de manter também é a ordem de Jesus Cristo. E a promessa, nós estamos talvez criando um obstáculo para que Jesus, se é que é possível, de Jesus não estar com essa pessoa não querer estar com Jesus todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, conforme diz o texto. Nós, na profecia de Isaías, que nós conhecemos, o Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus presente. E isso que Jesus diz é para cumprir a profecia de que ele seria o Emanuel, de que ele seria o Deus conosco. E dentro daquela missão que nós falamos no tópico 1, nossa missão é ensinar as pessoas a observar o que Deus tem mandado, Jesus tem mandado, para que o Emanuel, Deus conosco, seja verdadeiro na vida delas. Então a igreja, quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus no coração das pessoas, e que ele seja de verdade o Emanuel, Deus conosco, Deus dessa pessoa. Nós somos o Atos 29. Essa grande comissão foi dada para a sua igreja, foi dada para nós também. E se nós falarmos de Jesus Cristo junto conosco, dessa promessa, não tem como não citar o Salmo de número 139, daquele Deus que esquadrinha o meu deitar, o meu andar, que sabes tudo que eu vou falar antes de eu ainda falar. Os irmãos conhecem esse texto do Salmo 139.
mas também conhece o texto maravilhoso do Salmo de número 23, que começa dizendo que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Aí no versículo 2, 3 e 4, o salmista ele vai dizendo a relação da ovelha e do pastor, de cuidado, né? Daquele pastor presente o tempo todo, aquele pastor presente o tempo todo. E no versículo número 5, o salmista diz que esse próprio pastor presente é quem me coloca numa mesa na frente dos meus inimigos, que unge a minha cabeça com óleo, e essa unção que vem sobre a minha cabeça, o meu cálice transborda, e essa unção, ela recai sobre a vida do meu irmão. Unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda, e a bênção vai passando de irmão para irmão. Mas o versículo de número 6, ele é maravilhoso. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E se hoje você pode estar aqui na casa de Deus, tem uma promessa aí sendo cumprida na sua vida, que é o Senhor estando contigo todos os dias até a consumação do céu. Meus amados, meditamos sobre o tema Letras Vivas em 2022. Não dizendo que as letras da palavra de Deus são mortas, não estou dizendo isso, que não são. Estou dizendo que você é a manifestação, você é a prática de tudo que nós lemos aqui. Nós lemos a palavra de Deus para que nós vivamos de acordo com o que ela diz. E nós que somos mais antigos estamos acostumados com a Bíblia de papel. Quem era mais antigo ainda eram os pergaminhos. E a nossa nova geração é a Bíblia no celular. A Bíblia do celular não é mais santa que a do papel, não é mais santa que a do pergaminho. Todas perdem o valor se nós não conseguirmos viver o que Ele nos deixou. E essa palavra que transforma vidas, que tem poder para salvar, que tem poder para poder cortar e dividir a alma e levar a salvação, levar a luz, ela tem poder para transformar a minha e a sua vida. Mas nós precisamos tomar parte dessa promessa. Nós precisamos não deixar a responsabilidade, toma a Bíblia, essa é a sua função, e nós ficarmos alheios. Não, eu sou o espelho. Jesus Cristo, quando Ele faz a grande comissão, Ele está dizendo: sejam meus espelhos, sejam meus imitadores, continuem a missão. Eu designei vocês, vão a todos os povos. E nós podemos facilmente finalizar a reflexão nessa manhã lendo com muito mais carinho, com muito mais atenção à grande comissão, com muito mais autocrítica como igreja, e particularmente com o PIB de cancela preta. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, eu tenho quase certeza que é o capítulo 2, ele diz que nós devemos estar enraizados e edificados em Cristo. E quem está edificado em Cristo bebe dele. E a gente sabe que uma planta é boa, a gente não consegue olhar a raiz. Ah, essa planta é maravilhosa, porque a raiz está ótima. As minhas irmãs que têm plantas aqui, a gente fica vendo raiz de planta. A gente sabe que a planta é boa quando a gente vê os frutos. E se você está enraizado em Cristo, edificado nele, mas você não consegue ter o fruto do Espírito, você não consegue demonstrar ao mundo o fruto do Espírito, a sua raiz está podre e você precisa se converter. Que você possa nessa manhã refletir essa palavra, tomar para você, reler na sua casa e dentro das suas metas para o ano que vem, que você possa olhar no seu espelho e dizer: que crente que eu sou. Se o mundo me olhar, que crente ele vai me ver. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe em nome de Jesus.